A Deep Web é uma das coisas mais incríveis da Terra, não porque faça as pessoas felizes ou algo do tipo, mas porque é uma visão completamente não censurada das pessoas. Você pode falar o que quiser, comprar o que quiser, fazer o que quiser. Quando está na Deep Web, você tem total liberdade. Sempre fui fascinado pela Deep Web, e na época em que os eventos desta história ocorreram, eu estava na faculdade. Muitas pessoas no meu campus estavam realmente interessadas em acessar a web. Era quase uma tendência, e com tantas pessoas usando, parecia perfeitamente seguro para eu tentar. Eu sempre tinha ouvido histórias de terror sobre a Deep Web, histórias de hackers, de tropeçar em sites nojentos e até de pessoas descobrirem seu endereço. Essas histórias foram o que principalmente me afastaram da Deep Web, mas com a maioria das pessoas na minha faculdade usando-a regularmente, decidi tentar. Pedi a um amigo para vir me ajudar a configurar tudo. Quando meu amigo chegou, abrimos meu laptop e começamos a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um programa que permite acessar a Deep Web. Ele também me perguntou se eu planejava fazer algo ilegal, ao que respondi que não. Ele disse que, como eu não pretendia, não precisávamos do Tails, que é aparentemente um software que torna tudo mais seguro se você planeja fazer coisas ilegais. Pouco tempo depois, quando tudo estava configurado, eu tinha meu novo endereço IP, e meu amigo me deu uma breve explicação do que fazer e do que não fazer. Ele deixou muito claro que, ao usar o Hidden Wiki, eu deveria mantê-lo no modo censurado para que fosse menos provável que eu visse algo que não quisesse ver. Depois de cerca de 2 semanas usando a Deep Web, eu me sentia um profissional. Acessava muitos sites diferentes, conversava com pessoas interessantes, fiz amigos e até comprei um pouco de drogas. Eu me sentia confiante e estava pronto para mergulhar mais fundo na Dark Web. Desliguei o modo censurado no Hidden Wiki e comecei a navegar pelos links. Demorou um pouco, principalmente porque o Tor é um pouco lento e muitos links levavam a páginas mortas, mas eventualmente tropecei em um site chamado All the Gore. Era principalmente uma grande sala de chat com vários tópicos diferentes. Eu tinha um estômago forte e já tinha visto muitos filmes violentos, execuções, assassinatos, etc., através da internet comum. Depois de olhar algumas salas de chat diferentes, percebi o quão doentio esse site realmente era. As pessoas nessas salas de chat eram assassinos reais, gabando-se de algumas das coisas que haviam feito. Na sala de chat, você também podia postar fotos. Um homem com o nome de usuário Culture tinha a atenção de todos em uma das salas de chat. Ele estava explicando em detalhes como havia invadido a casa de alguém, sequestrado uma garotinha e brutalmente assassinado seus pais, escondendo-se debaixo da cama e cortado suas gargantas. Ele então explicou como levou a menina para sua casa, fez coisas horríveis com ela, espancou-a e depois a cortou. No começo, eu não acreditava que ele estava dizendo a verdade, mas então ele postou fotos. Eu já tinha visto o suficiente e digitei na janela da sala de chat: "Vocês são doentes e merecem morrer. Como conseguem dormir à noite?" Imediatamente, as pessoas começaram a zombar de mim, dizendo que eu era tão indefeso e ignorante quanto a menina nas fotos, e que eu deveria sair da parte adulta da internet. Começaram a me chamar de covarde. Então Culture digitou algo na caixa de chat: "Sério? Onde você mora, amigo? Tenho certeza de que todos adorariam ver você neste site." Então cometi o maior erro da minha vida e digitei: "Estou chamando a polícia e farei este site ser fechado." Menos de 1 minuto depois, tudo no site ficou preto e uma nova caixa de chat apareceu em verde. Alguém chamado admin digitou na caixa: "Chame a polícia e você vai se arrepender." Eu não digitei nada na caixa e alcancei meu telefone. O que aconteceu a seguir me assombra até hoje. Meu telefone indicava que eu tinha uma nova mensagem. Abri e dizia: "Chame a polícia e você está morto." Não havia número, nem mesmo número desconhecido. Estava simplesmente em branco. Olhei de volta para meu laptop e vi a luz da minha webcam acender. Rapidamente a cobri,
mas vi na tela uma foto minha olhando para o telefone. Meus olhos se arregalaram e eu congelei por um momento quando o admin digitou novamente. Coloque o telefone de lado agora e descubra sua webcam. Coloquei o telefone de lado, mas mantive a webcam coberta. Ele digitou novamente. Ok, então seja assim. Logo depois, ele postou meu nome completo, idade e endereço na caixa de chat e digitou: "Ah, seria uma pena se você e seus amigos da faculdade desaparecessem, não seria?" Ele então me disse para seguir suas instruções sobre como tornar impossível para mim acessar o site novamente. Segui todas e cada uma delas, e quando terminei, recebi uma mensagem dizendo: "Agora, nunca mais tente voltar." E assim como antes, não tinha número. Ainda chamei a polícia do telefone de um amigo, mas nunca conseguiram encontrar o site. Se você algum dia acessar a Deep Web, nunca explore sem rumo, especialmente se não tiver software adicional para se manter mais seguro. Eu era um estudante universitário estúpido, e só espero que ninguém cometa os mesmos erros que eu cometi. Mudei-me para outro lugar e alterei todas as minhas informações, mas ainda tenho pesadelos até hoje. Isso aconteceu comigo alguns dias depois. Eu estava extremamente abalado com o que havia acontecido, e a polícia tentou rastrear o site, mas, como não havia maneira de recuperar meu histórico, e eu havia encontrado aquele site doentio apenas clicando aleatoriamente em links, parecia quase impossível encontrá-lo. A polícia me aconselhou a mudar todas as minhas informações pessoais e a morar com um amigo. Depois de mudar praticamente tudo, decidi me mudar para a casa do meu amigo David. David era uma pessoa extremamente honesta e trabalhadora. Ele nunca ia a festas, nunca se relaxava, nunca ficava bêbado ou drogado, e era muito dedicado a terminar a faculdade. Na verdade, ele era um dos poucos que eu conhecia naquela época que não estava acessando a Deep Web regularmente. Contei a ele toda a minha experiência com a Deep Web, e foi principalmente por isso que ele concordou em me deixar ficar com ele. Uma noite estávamos estudando até tarde quando meu telefone tocou. Olhei para ver quem havia me mandado uma mensagem e vi que a pessoa enviando a mensagem não tinha número, assim como da última vez. A mensagem dizia apenas: "Verifique seu computador." E não havia mais nada, apenas uma instrução simples. Abri meu laptop e, quando o fiz, percebi que não tinha controle do mouse. Tentei movê-lo, mas o mouse se movia sozinho. Alguém tinha acesso remoto ao meu computador. Eu nunca dei acesso remoto a ninguém antes. Tentei vários comandos no teclado, mas nenhum funcionava. Percebi que quem estava controlando meu laptop estava baixando um software, provavelmente malware, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Meu telefone tocou novamente, e desta vez a mensagem dizia: "Olhe pela janela." Eu estava sentado perto de uma janela e não sabia a qual janela a pessoa se referia. Então olhei pela janela em que estava. Vi um homem no estacionamento, encostado em uma van branca. Ele tinha um telefone na mão e quando olhei para ele, ele acenou com a cabeça. Meu telefone tocou novamente. Digite e segure Shift mais Alt mais F5 ao mesmo tempo para ativar o software. Chamei David para o meu quarto para mostrar a ele o que estava acontecendo, e ele parecia tão nervoso quanto eu. Mas com um homem lá fora, não queríamos irritá-lo. David chamou a polícia imediatamente e me disse que eles chegariam logo. Eu não ativei o software e fiquei parado. Eventualmente, recebi outra mensagem que dizia: "Vou entrar se você não fizer isso agora." Não sabia por que ele, ou a pessoa no controle do meu computador, não podia ativar o software, mas não me atrevi a perguntar. Ao mesmo tempo, eu estava 99% certo de que esse programa tinha malware, ou spyware, ou algo que seria muito prejudicial para o meu computador, então recusei-me a ativá-lo. David pegou um taco de beisebol, caso o homem lá fora tentasse entrar. Cerca de 5 minutos depois, ouvimos a maçaneta da porta girando. Estava trancada, mas ouvimos alguém batendo na porta. Ficamos apavorados, e eu olhei pela janela novamente. Como esperado, o homem e a van tinham sumido. As batidas na porta ficaram mais violentas até que, finalmente,
Ouvimos um som horrível de arranhões. Durou mais alguns minutos, e depois ouvimos passos se afastando no corredor e, eventualmente, desaparecendo. Então recebi outra mensagem dizendo: "Voltaremos." Isso realmente me abalou. Quando os policiais chegaram, eles me disseram para olhar para a minha porta. Segui-os de volta ao corredor e vi que meu nome estava gravado na porta. A polícia começou a investigar todo o prédio e trouxeram um policial de tecnologia para examinar meu computador. Ele começou a fazer verificações e a investigar o software estranho no meu laptop. Eventualmente, ele conseguiu fechar e remover o software e me disse que meu laptop não estava seguro. Ele disse que os arquivos principais haviam sido hackeados e corrompidos. Fizemos uma limpeza completa no meu laptop e ele olhou meu telefone também. E assim como da última vez, ele não conseguiu dizer de onde vinham as mensagens. Disse-me que garantiriam manter alguns policiais por perto, caso isso acontecesse novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar da escola e estava muito cansado. David ainda não estava em casa, então fui para o meu quarto e caí na cama. Comecei a fechar os olhos quando ouvi um som de batida no meu armário. Levantei a cabeça, mas não ouvi novamente, então voltei a dormir. Depois de alguns minutos, a porta do armário se abriu e eu pulei da cama e vi um homem com uma máscara vindo em minha direção. Corri para a porta e a fechei atrás de mim. Saí correndo para o estacionamento, entrei no carro e dirigi o mais rápido que pude. Quando a polícia chegou, o homem, é claro, já tinha ido embora, e o apartamento, surpreendentemente, não estava destruído nem nada. Nem encontramos nada roubado. Ele parecia não ter feito nada a princípio. Naquela noite, 2 policiais estavam monitorando todos que entravam e saíam do prédio para pegar o homem. Abri meu laptop e notei que meu papel de parede tinha mudado. Era apenas um monte de árvores, mas tinha sido alterado para uma foto repulsiva de um homem com uma máscara, a mesma máscara que eu vi no homem que estava no meu armário. Também notei que todos os meus aplicativos e programas haviam desaparecido, e vi o mesmo software da última vez bem no meio da tela. Cliquei nele e já estava instalado. E como da última vez, ocupou a tela inteira com o que parecia ser uma transmissão ao vivo. Não consegui sair, e a transmissão ao vivo era da casa de um garoto que parecia ter cerca de 13 ou 14 anos e estava no computador. Não demorou muito para eu perceber que estava assistindo através da webcam dele, e ele não tinha ideia. Então, vi uma pequena caixa de chat aparecer no canto superior direito da tela, e alguém digitou: "Bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Estamos felizes que todos possam estar aqui. Obrigado, John, por estar aqui também." Meus olhos se arregalaram. Meu nome era John, e eles estavam esperando até que eu estivesse assistindo para começar a transmissão ao vivo. Enquanto assistia, vi a porta do armário atrás do pobre garoto se abrir lentamente, e um homem saiu com uma caixa de ferramentas em uma mão. Ele colocou a caixa de ferramentas no chão e puxou uma fita adesiva. Foi até o garoto e colocou a fita sobre sua boca, e em seguida agarrou-o com força. O rosto do garoto estava cheio de medo. Ele tentou gritar, mas não conseguiu por causa da fita. Eles estavam fazendo bastante barulho, então percebi que o garoto devia estar sozinho em casa. As próximas cenas são extremamente perturbadoras, então, resumindo, o homem de máscara atacou o pobre menino, até que o menino morresse. Tentei todos os comandos possíveis para sair, mas nada funcionava. Percebi que na caixa de chat, várias pessoas estavam torcendo pelo homem e pedindo que ele fizesse diferentes coisas ao garoto. Comecei a chorar ao não poder fazer nada para parar isso. Eu estava enjoado, vomitei por todo o chão e quando olhei de volta, vi na caixa de chat pessoas digitando coisas horríveis. Na caixa de chat, vi alguém chamado Culture digitar: "Obrigado por assistir, John." Depois disso, o programa fechou sozinho, e eu fiquei com um papel de parede repulsivo. Estava suando, respirando pesadamente e me sentindo enjoado. Durante todo o tempo, não percebi que meu telefone havia tocado várias vezes. Olhei para ele
e vi as mensagens mais odiosas e cruéis vindas de meus amigos e familiares. Perguntei à minha mãe o que estava errado, e ela respondeu: "Você enviou aquela transmissão ao vivo doentia para todos. Não acredito em quem você é. A polícia foi chamada." Eu me senti ainda mais enjoado do que antes. Aqueles monstros tinham enviado aquela transmissão ao vivo para todos os meus amigos de alguma forma e feito parecer que veio de mim. Eles praticamente arruinaram minha vida em questão de minutos. Quando a polícia chegou, contei-lhes tudo o que havia acontecido e rapidamente conseguiram explicar a todos os meus amigos e também à minha família o que tinha ocorrido. Eles realmente se empenharam em encontrar essas pessoas e 1 mês depois, 4 homens foram presos. Um deles era Culture e o outro era Admin. Os 2 outros estavam trabalhando com eles. O site foi encontrado e fechado, e eu consegui um novo laptop e telefone. Eu poderia dizer algum clichê de terror aqui e afirmar que continuei recebendo mensagens de texto ou ouvindo coisas estranhas. Mas desde então, nada disso aconteceu. Eles foram presos, e eu nunca mais ouvi nada a respeito. É bom saber que aqueles homens estão na cadeia ou talvez até mortos. Mas o que me assusta é que todas as outras pessoas que assistiam àquela transmissão ao vivo por prazer ainda estão por aí. E provavelmente existem milhares de outros Culture por aí em todo o mundo. Meu nome é Mike, e nunca acreditei em maldições até que tropecei no mercado sombrio da Dark Web, tarde da noite. A curiosidade tomou conta de mim e me vi navegando pelos cantos ocultos da internet, atraído pelo proibido. Foi então que descobri um site vendendo itens amaldiçoados, relíquias com histórias sinistras. Era um site de leilões, vendendo objetos que supostamente traziam má sorte. Explorando o catálogo, o item que chamou minha atenção foi um espelho antigo e desgastado, supostamente pertencente a uma prostituta francesa. Segundo rumores, após morrer devido à febre tifoide, todos que possuíram o espelho ficaram inexplicavelmente doentes. Você deve estar se perguntando por que decidi dar um lance no item, mas, para ser honesto, como disse no início, eu não acreditava em maldições na época. Só achei que seria algo legal e macabro para ter então, ao invés de ficar apavorado por ter vencido o leilão, eu estava na verdade empolgado. O espelho chegou ao meu apartamento na cidade em uma embalagem discreta, e ao desembrulhá-lo, um arrepio percorreu minha espinha. A moldura ornamentada parecia exalar uma aura inquietante. Desde o momento em que o espelho amaldiçoado entrou na minha vida, as coisas começaram a dar errado. Embora eu estivesse bem de saúde, simplesmente fiquei azarado. Logo, o número de dias ruins dobrou e eu fiquei mais miserável à medida que as semanas passavam. Descartei isso, pois o espelho supostamente só afetava a saúde, então pensei que fosse uma coincidência. Mas não há coincidências neste mundo. Minhas relações desmoronaram e uma inexplicável nuvem de infortúnio me seguiu como uma sombra incansável. Eu podia sentir olhos em mim, mesmo na solidão do meu próprio apartamento. Mas não foi até eu ter uma tosse permanente e desagradável que liguei isso ao espelho. O desespero me levou a procurar uma forma de quebrar a maldição. Fóruns online ofereceram pouco consolo, e o vendedor da Dark Web era impossível de rastrear. Era como se a maldição tivesse se entrelaçado na própria estrutura da minha realidade, me deixando isolado e atormentado. Numa noite tempestuosa, confrontei o espelho, exigindo um fim ao sofrimento que ele havia trazido para minha vida. Mas, claro, nada me olhou de volta além do meu próprio reflexo. Então procurei a ajuda de um especialista em paranormalidade, mas até eles ficaram perturbados pela presença do artefato amaldiçoado, e tentativas de exorcismo se mostraram inúteis. A malevolência embutida no espelho parecia se alimentar do meu desespero. Assombrado pela maldição, decidi me livrar do objeto amaldiçoado. Descartei o espelho em um local remoto, esperando cortar os laços que me prendiam à sua influência sombria. No entanto, enquanto me afastava, tive uma crise de tosse, um último lembrete de que maldições, uma vez liberadas,
não são facilmente escapáveis. Minha vida, antes cheia de promessas, tornou-se um conto de advertência. O espelho amaldiçoado, agora enterrado em um lugar distante de onde eu vivo, ainda mantém seu poder sobre mim. Minha tosse ainda não desapareceu, então estou tentando remover tudo relacionado ao espelho, incluindo todas as coisas relacionadas à Dark Web. Meu nome é Jake, e o que estou prestes a compartilhar ainda me dá arrepios. Tudo começou com uma fascinação pelo desconhecido, uma curiosidade que me levou por um caminho que eu nunca imaginei trilhar. Tarde da noite, movido pelos sussurros de fóruns online e pela atração do proibido, aventurei-me na Dark Web. Os sites que encontrei eram como um submundo oculto, um labirinto digital de segredos e atividades ilícitas. Entre eles, encontrei uma plataforma que prometia acesso a informações além do alcance das buscas convencionais. Intrigado, aprofundei-me mais, preparando sem saber o terreno para o pesadelo que me aguardava. Eu me tornei um frequentador regular, entrando em fóruns onde postava e comentava sobre diversos assuntos. Com o tempo, ganhei algum reconhecimento dos outros membros do site, recebendo votos positivos e repostagens na maioria das coisas que publiquei. Também, com o tempo, tive um comentarista devoto. Não importava o que eu dissesse ou em qual fórum eu postasse, ele estava lá, comentando. O nome dele era Shadow Walker. Um nome sombrio, eu sei, mas gostaria de ter guardado esse pensamento para mim mesmo, pois assim que deixei escapar esse detalhe, meu comentarista devoto se tornou meu perseguidor cheio de ódio. O primeiro sinal de problema veio na forma de mensagens enigmáticas entregues na minha caixa de entrada por Shadow Walker. As mensagens eram perturbadoramente específicas, descrevendo minhas rotinas diárias, meus lugares favoritos e até os detalhes mundanos do meu apartamento. O pânico se instalou quando me dei conta de que alguém estava sempre me observando, tanto online quanto, ao que parecia, no mundo real também. A perseguição piorava a cada dia que passava. As mensagens de Shadow Walker tomavam um tom mais sinistro, detalhando como ele iria me alcançar e tocar quando quisesse. Minha cidade, outrora vibrante e familiar, transformou-se em um cenário assustador, onde cada sombra escondia uma ameaça potencial. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei um bilhete arrepiante na minha porta que dizia: "Você não pode se esconder." A fronteira entre o mundo digital e o físico se esvaiu, e a cidade que eu pensava conhecer tornou-se um playground sinistro para o meu perseguidor invisível. Determinado a me libertar da teia de terror, relatei a perseguição às autoridades, mas Shadow Walker permaneceu elusivo, sem deixar rastros a seguir. Meu apartamento se tornou uma fortaleza, cada saída minha, uma expedição angustiante através das sombras de um perigo potencial. Vivia em constante medo, minha mente um campo de batalha de paranoia e desespero. A cidade, outrora meu santuário, agora parecia uma jaula se fechando sobre mim. A presença do meu observador era uma ameaça constante, um lembrete de que as consequências da minha curiosidade pela Dark Web haviam transcendido o mundo digital. Minha história é um aviso para aqueles tentados pelos cantos ocultos da internet. A atração da Dark Web pode parecer sedutora, mas o preço de mergulhar em suas profundezas pode ser uma descida a um pesadelo da vida real, onde as sombras de uma cidade escondem mais do que apenas segredos. Durante meu primeiro ano de faculdade, fui apresentado ao navegador Tor pelo meu novo colega de quarto, Ricky. Aqueles de vocês que estão há tempo suficiente na internet sabem que o Tor é um motor de busca usado para acessar a Dark Web, algo que frequentemente fazíamos como um cara de 20 anos experimentando seus primeiros momentos morando longe de casa e recebendo uma maneira de acessar quase tudo o que eu queria com apenas alguns cliques. Isso parecia como ter a liberdade absoluta nas mãos, enquanto principalmente o usávamos para acessar jogos e filmes piratas
ou talvez visitar sites de bandas, houve momentos em que me encontrei nos lados mais distorcidos de tudo isso. Honestamente, vi algumas coisas bem perturbadoras que realmente não queria ou precisava ver, exceto para satisfazer minha curiosidade mórbida. E enquanto na maioria das vezes lamento essas explorações mais profundas na Dark Web, uma delas pode muito bem ter salvado minha vida. Era por volta das 2 da manhã de uma sexta-feira no final do meu 3º ano de faculdade, e Rick havia passado a noite na casa de um primo, me deixando sozinho. Eu estava navegando na web, passando por vários sites obscuros de filmes e rodando jogos que tecnicamente não possuía, quando recebi um estranho anúncio pop-up. Dizia: leilão único de itens limitados, único no mundo. Pegue agora ou nunca mais. Não perca esses itens. Estava piscando em uma fonte Comic Sans vermelha e verde. Eu tinha ido a alguns desses leilões na Dark Web, até participei de alguns por impulso, licitando coisas que mexiam com meu cérebro de estudante universitário burro. Isso variava de coisas como pistolas douradas excessivamente gravadas que você só veria em filmes, a 2 quilos da melhor maconha cultivada nos solos mais puros da Jamaica, apenas para dar aquele pequeno pico de adrenalina de cara, e se eu realmente conseguir. Claro, eu só apostava uns 10 ou 20 dólares no máximo, sabendo que realmente ganhar qualquer coisa me colocaria atrás das grades. Eu não era exatamente o mais esperto da turma. Dessa vez, porém, decidi conferir o leilão e cliquei no link antes de navegar pelos lances. No início, não era nada sério, principalmente armas de fogo e drogas. Você sabe, catálogo típico da Dark Web. Mas conforme eu descia a lista, os itens ficavam mais extremos, muito mais extremos. Começou com simples pistolas de baixo calibre que você poderia comprar em lojas de departamento nos Estados Unidos, mas rapidamente mudou para rifles de precisão e metralhadoras leves adequadas para elites militares, até que eu estava sendo oferecido explosivos nucleares pequenos, alegando ter poder suficiente para destruir pequenas cidades até virarem cinzas e enxofre. Havia maconha super forte e cogumelos engraçados que rapidamente se transformaram em anúncios de quilos de cocaína colombiana e caixas de 10 libras de pílulas de fentanil. O mais sombrio de todos eram o que eu presumo serem drogas experimentais, substâncias viscosas pretas e amarelas, contidas em tubos de ensaio que nem sequer tinham nomes reais, apenas uma combinação de letras, números e símbolos. E julgando pelas descrições, essas coisas fritam seu cérebro, considerando que as pessoas que as vendem explicam os efeitos através de frases principalmente incoerentes e mal compreensíveis, insinuando que eles têm se entregado ao próprio suprimento. Eventualmente, cheguei ao que tomei como o catálogo de assassinos e assassinos de aluguel. Venenos, armas silenciadoras, passaportes e identidades falsas à prova de qualquer coisa. Passaportes, até mesmo códigos que eram supostamente instruções sobre como chegar a áreas em sua localização, onde os corpos são mais frequentemente escondidos e nunca encontrados. Havia até outros códigos que eram rotulados como fitas instrucionais, feitas por profissionais, sobre como escapar da prisão de vários tipos de assassinato. Se você não quisesse fazer o trabalho você mesmo, poderia comprar o número de telefone de um assassino de aluguel de primeira classe perto de você, que garantiria que seu trabalho fosse feito de maneira eficaz. As coisas só pioraram quando rolei para a próxima página e vi fotos de pessoas, algumas até crianças, com seus nomes listados abaixo. Estavam anunciando tráfico humano e atribuindo a cada um de seus produtos uma pequena biografia, como se fossem cartas de estatísticas. Listavam tudo, desde endereço até alergias, forças, fraquezas, até mesmo até a rotina diária. Já tinha visto esse tipo de Black Room e estava bem ciente de como as pessoas podem ser doentias na Dark Web, mas ver isso nunca se tornava menos perturbador, especialmente ao ler algumas das coisas que esses licitantes queriam fazer com o produto uma vez que o tivessem em suas mãos. Esse desconforto rapidamente se transformou em um medo agonizante e inimaginável quando rolei a página para ver meu próprio retrato, tirado no meu primeiro dia de faculdade.
Comecei a entrar em pânico enquanto lia os detalhes. Quem quer que fossem essas pessoas, sabiam meu nome, minha idade, raça, altura, peso e até o pequeno sinal de nascença atrás da minha orelha. Não só isso, mas eles pareciam saber toda a minha história de vida desde o nascimento. Meu pânico só aumentou ao ver que já havia 4 lances, e o mais alto deles era quase $15.000. A parte mais doentia eram os comentários dos licitantes, coisas como: ele se encaixaria bem na minha coleção. Mal posso esperar para ter seu corpo. Quero provar sua pele. Junto com uma série de outras coisas horríveis e perturbadas que eles queriam fazer comigo, que eu realmente não quero repetir. Eu me afastei e comecei a hiperventilar. Parecia que meu coração ia parar e meu cérebro ia explodir pensando em todas as coisas horríveis que poderiam acontecer comigo nas mãos dessas pessoas doentes que queriam tomar posse da minha vida. A maior parte do resto da noite foi um borrão. Lembro-me de ter dado um lance de $20.000 logo de cara para liderar a lista. Depois, periodicamente dando outros lances de mais $3.000 a cada 30 minutos, até chegar a quase $40.000. Depois disso, devo ter desmaiado, porque a próxima coisa que me lembro foi acordar enrolado como uma bola debaixo da minha mesa, em uma poça de suor frio. Ainda estava escuro lá fora, então as luzes piscando do meu monitor eram muito perceptíveis. Eu podia sentir-me tremendo de medo enquanto lentamente me desenrolava debaixo da mesa, antes de olhar para a tela e ver em grandes letras vermelhas de Comic Sans: "Parabéns, você venceu. Por favor, informe onde gostaria de enviar seu prêmio. Enviaremos um agente para entregar seu pacote." Senti um alívio avassalador percorrer meu corpo ao ver que eu tinha acabado de me comprar. Claro, acabei me colocando quase em dívida antes mesmo de terminar a faculdade, mas estou vivo e livre. Saber que aqueles canalhas não seriam capazes de viver suas fantasias foi o suficiente para me fazer esquecer qualquer possível problema de dinheiro. Acho que até comecei a rir como um louco por um segundo enquanto digitava: "Deixe-o livre. Eu comprei sua liberdade para que não sofram", esperando que isso fosse explicação suficiente. Felizmente foi, pois fui respondido rapidamente com outra mensagem: "Entendido. Seu produto será removido de todos os leilões e marcado como vendido. Obrigado pela sua compra, Evan." Ler isso me fez quase desabar, como se todo o estresse e tensão acumulados tivessem sido drenados do meu corpo, apenas para rapidamente retornarem enquanto eu relia a mensagem. Eles sabiam que eu tinha dado lance em mim mesmo. Eles ainda estavam observando. Os próximos meses foram um inferno de paranoia e ansiedade. Tentei explicar o que pude a Rick e ele fez o possível para me acalmar, mas foi inútil. Eventualmente, depois de um tempo, consegui seguir em frente. Acho que minha mente me forçou a bloquear tudo isso. Mas tudo voltou agora, graças a um e-mail que acabei de receber de Rick, quase 8 anos depois daquela noite. "Por favor, ajude. Não tenho dinheiro para enfrentar o maior licitante." Respondi o mais rápido possível, pedindo que ele me enviasse seu PayPal ou algo assim. Isso foi há 2 dias. Não recebi uma resposta. Acho que ele perdeu o leilão. Há muito tempo, tive um desentendimento com uma amiga que gostava de perseguir pessoas que não gostava na internet. Como eu sabia disso, tomei precauções em todas as minhas redes sociais e adicionei a verificação em 2 etapas, onde enviaria códigos para meu celular se alguém tentasse fazer login ou mudar minha senha. Parecia uma medida segura, certo? Nunca pensei mais nisso até alguns dias atrás. Recebi um SMS de um número desconhecido que me chamou pelo meu primeiro nome completo, o que me assustou um pouco, pois a grafia do meu primeiro nome é incomum onde moro. Não era grande coisa, talvez fosse apenas um velho amigo que mudou de telefone. Respondi com um clássico: "Quem é você?" E recebi uma resposta ainda mais estranha: "Oh, meu Deus. É você. Você tem 18 anos? Eu tenho algo para te enviar pelo Cash App." Bem, isso é estranho,
pensei. Provavelmente é algum golpe para hackear meu Cash App. Eu disse novamente: quem diabos é você? E nunca mais recebi uma resposta daquele número. Não menos que 5 minutos depois, recebi 3 ligações e 2 mensagens de voz de um número diferente e desconhecido. Depois, um texto: atenda o telefone, com meu nome completo escrito ali. Isso era alarmante. Bloqueei o número e esperava que fosse isso. Cerca de 30 minutos depois, recebi 5 ligações de um novo número e uma série ainda mais alarmante de mensagens de texto. Eu sou um homem de 40 anos e estou apaixonado por você. Vou continuar tentando te alcançar até você responder. Não vou parar. Bloqueei imediatamente o número e liguei para meus pais. 2 minutos depois, ele criou um novo número e me mandou outra mensagem. Uau! Eu só quero conversar com você por 5 minutos. Vou até te pagar. Mas depois disso, considere-me fora. Novamente bloqueei. Avisei meu chefe e as mensagens pararam. Depois do trabalho, registrei um boletim de ocorrência e comprei um bastão de beisebol e instalei alguns alarmes de segurança no meu apartamento. Meu primeiro instinto foi que fosse um cara com quem eu tinha trabalhado recentemente e que foi demitido por assédio sexual. Um dos meus amigos e colegas que entende de tecnologia mudou seu número de telefone e mandou mensagens para o número fingindo ser eu com um telefone temporário para obter mais informações dele. Foi uma conversa longa, então vou resumir dizendo que esse cara basicamente queria que eu falasse no telefone enquanto ele se tocava. Ele ligou para mim 26 vezes e não obteve resposta, então parou de tentar. Assumimos que era o fim. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto de um novo número. Ele estava dizendo ser o pai de um dos meus amigos. Comecei a entrar em pânico. Meus pais e meu namorado estavam no trabalho, então ele mandou a mãe dele me acalmar e ficar comigo enquanto eu estava sozinha no apartamento. O cara ligou para o meu telefone e a mãe do meu namorado atendeu. E tudo o que ele disse com uma voz rouca super assustadora foi: por favor, e depois desligou abruptamente. Eu estava tendo um ataque de pânico completo neste ponto, então ela ligou para o departamento de polícia e fez um policial vir atualizar meu boletim de ocorrência. Ela ainda estava mandando mensagens para o cara enquanto o policial estava lá, e assim que ela disse que a aplicação da lei havia sido contatada, toda a história dele mudou. Ele disse que não me conhece, não sabe nada sobre mim, nem mora perto de mim e não tem intenção de causar danos físicos. Ele é apenas um cara solitário que conseguiu meu número de telefone pelo Facebook e decidiu me assediar. Pode ser que eu esteja lembrando isso errado, mas eu poderia jurar que tinha definido meu número de telefone como privado. Mas sei que ainda estava lá por causa da verificação em 2 etapas. Recentemente, publiquei algo no Facebook Marketplace, então suponho que foi lá que ele me encontrou. Desde então, deletei essa conta e mudei meu número de telefone. E nada mais aconteceu. Postar isso aqui é mais ou menos um aviso para qualquer pessoa que tenha essa verificação em 2 etapas configurada. Verifique agora mesmo e certifique-se de ter as configurações mais privadas possíveis para tudo. Nem vou configurar tudo isso com meu novo número de telefone. Não vou arriscar divulgá-lo em qualquer lugar online.